Pedro Rossi. Tudo bem, Pedro? Bom dia, Mauro. Tudo bem por aqui? Prazer estar contigo aqui no café, no Fórum Café. Alegria grande, eu te acompanho, cara. Você é um economista, tem uma nova geração de economistas de esquerda no país que é verdadeiramente impressionante. Talvez só lá na virada, no final da ditadura, quando chegou a democracia, teve uma geração tão generosa de economistas, jovens economistas de esquerda. Eu fico bem feliz com a tua presença aqui. Pedro, vamos falar, o tema é arcabouço fiscal, juros, enfim, os temas cruciais aí da economia. Ontem, o presidente da República, o presidente do Banco Central, mas que acha que é o presidente da República, não acha que foi eleito, veio com essa. O arcabouço fiscal afasta risco de explosão da dívida, mas não garante queda de juros, diz Campos Neto. O Ministério da Fazenda, me parece que operou numa lógica que era entregar um arcabouço fiscal conservador para o Campos Neto e, em troca, o Campos Neto liberar o sequestro, liberar o sequestrado, ou seja, reduzir de maneira significativa a taxa de juros. O Haddad fez a parte dele, mas o sequestrador aparentemente não está disposto a fazer a dele, né? Não tem sinal de redução na taxa de juro. Nós estamos num impasse, me parece, né? Um verdadeiro impasse. Mauro, de fato, me parece um impasse e talvez cálculos equivocados. Veja, eu aqui na minha posição, Mauro, eu não adoto, vamos dizer assim, uma postura pragmática dos compromissos políticos e da forma como os acordos devem ser feitos, a margem de manobra que o governo tem. Eu não sou governo, portanto, eu aponto na direção correta, né? Eu tenho amigos que estão lá fazendo, inclusive envolvidos diretamente no arcabouço. Eu sei que eles estão ali cumprindo o papel deles, dentro daquilo que lhes cabe, mas o nosso papel aqui é apontar na direção correta de um discurso de esquerda e pressionar o governo para tomar posições mais ousadas nesse sentido. E nesse contexto, Mauro, eu acho que é muito perigoso tentar dialogar e tentar negociar com o Banco Central nesse sentido, ou mesmo com o mercado, ou seja, tentar entregar ao mercado aquilo que ele quer, ou uma parte do que ele quer, esperando um retorno sob a forma de queda de juros. E eu acho que a política fiscal, por si, ela é um acelerador do crescimento econômico. Então, o risco que a gente tem, concreto, é a gente ter dois freios na economia. O freio representado pela política monetária, de juros altos, e um freio representado pela política fiscal, que tem seu gasto constrangido, o seu papel expansionista atrofiado. E a regra fiscal, na verdade, ela aponta nessa direção. É uma regra tímida, que avança em relação ao teto de gastos, o abominável teto de gastos do governo Temer, mas continua sendo um teto de gastos mais flexível, melhor desenhado, mas também restritivo quanto às possibilidades da política fiscal em ajudar o país a crescer e criar emprego. Desculpa, estava fechado aqui. É o Denilson dizendo aqui, o chat dele. Eu sou professor de ensino médio, teve um dia que fui ameaçado por um aluno. A coordenação me chamou de frouxo, a diretoria normaliza a violência. Pois é, esse é o cenário verdadeiramente aterrorizante. Ser professora e professor no Brasil virou uma atividade de alto risco, especialmente nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, mas a Helenira deu diversos depoimentos aqui de que lá na Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal e no IFSC, não é muito diferente, né? Então, você é professor, né, Pedro? Eu sou professor da Unicamp. Enfim, Atividade de risco, deveria receber adicional de risco pela sua atividade, né? Você tem razão, Mauro, não é fácil, não. É impressionante. Olha, então, queria entender, tenho visto suas observações, queria entender, há uma disputa de narrativa, e curiosamente, dessa vez, a disputa de narrativa não é entre o nosso campo e o da extrema-direita. Parece que é uma disputa de narrativa no interior das forças progressistas, de centro-esquerda, vamos chamar assim. Então, há uma narrativa da equipe econômica do governo que assegura que esta regra fiscal
contracíclica, ou seja, ela opera como indutora do crescimento e que, segundo o ministro Haddad, nós vamos ter, a partir do ano que vem, um crescimento enorme na economia, vai se desatar forças de crescimento muito grandes. E me parece que o grosso dos economistas de esquerda diz que não tem fundamento essa tese de que a regra fiscal, apesar de melhor do que a do Temer, e como alguém já disse, bom, ser melhor do que a do Temer não é grande vantagem, ela continua sendo contracionista. Vi um estudo do seu colega David Decache mostrando que a regra fiscal atual, se a gente pegar o teto de gastos, porque precisamos lembrar o seguinte, o teto de gastos, existe o teto de gastos da lei e o teto de gastos da vida. Então, o teto de gastos da vida do governo Bolsonaro é um teto de gastos cheio de furo. Se a gente aplicar a fórmula resultante de um teto de gastos com os furos do Bolsonaro e a regra atual, ele diz que não tem tanta diferença assim. Então, minha pergunta para você é, afinal, esta regra fiscal vai ajudar a crescer ou esta regra fiscal será um impeditivo do crescimento do país? Bom, vamos lá, Mauro. Primeiro, essa regra, ela ameniza aspectos procíclicos que o regime fiscal traz por natureza, mas eu não diria que ela é contracíclica, tá? E eu também não diria que, nesse momento do ciclo econômico, ela é uma regra expansionista. Eu acho que ela vai ser uma regra contracionista. Tá? Então, vamos lá aos detalhes da regra, de uma maneira bem simplificada. No fundo, é um novo teto de gastos que define uma banda de variação do gasto. O gasto vai variar 0,6%, crescimento real, ou seja, se o Estado tivesse um funcionário público, esse funcionário público receberia um aumento de pelo menos 0,6% por ano, em termos reais, já com inflação e tudo, tá? 0,6% é o piso, 2,5% é o teto. E o que define se vai ser 0,6%, 2,5% ou vai ficar no meio é a receita. Então, o gasto vai crescer 0,7% do crescimento da receita. Isso é melhor do que o teto do Temer, né? Porque o teto do Temer crescia zero. O conjunto dos gastos crescia zero. Crescimento real zero. É o congelamento real dos gastos, o que implica, no médio e longo prazo, numa redução do tamanho do Estado, porque o gasto não cresce, mas a economia cresce e a população cresce. Então, é um projeto de redução do tamanho do Estado. Essa é a emenda constitucional 95. Esse novo projeto, esse novo teto, ele tem esperamos que ainda venha o texto, mas ele tem um horizonte mais curto, ele não é constitucional, ele é lei, ele é muito mais flexível nesse sentido. Ele não tem o objetivo de reduzir o tamanho do Estado, mas também não garante a sua permanência. Tá? E o grande problema, Mauro, é que a gente está numa economia em desaceleração. A própria projeção de crescimento do governo, da Secretaria de Política Econômica, aponta para 1,6% de crescimento esse ano, depois em torno de 2,5% no ano que vem, e no máximo o governo Lula cresce 2,7%. Ou seja, é um crescimento muito baixo para o que a gente precisa. Lembrando que a gente precisa de geração de emprego, a gente precisa de aumento de renda e a gente precisa reconstruir um Estado. Está assolado depois de anos de austeridade. É um trabalho de reconstrução. E me parece que esse teto de 2,5% de crescimento não garante isso. Não garante esse crescimento da renda, não estimula a economia. Veja, se o Estado, se o Brasil vai crescer 2,5% e o gasto público cresce 2,5%, o gasto público não está ajudando o crescimento econômico, ele está ali empatando. Se cresce 0,6%, ele está puxando, ele está representando um freio, certo? E, além disso, Mauro, tem um problema dada a composição do gasto. Ou seja, o gasto público vai crescer como um todo 2,5%, mas alguns gastos lá dentro vão crescer mais, outros vão crescer menos. A Seguridade Social sempre cresce mais. Se ela voltar a ser vinculada ao salário, ao crescimento do PIB, e o salário mínimo, por lei, voltar a ser vinculado ao crescimento do PIB, o que é ótimo, como foi no governo Lula, a Seguridade Social vai crescer mais ainda, saúde e educação vão crescer conforme a receita da lei que está aí na Constituição, né? E outros gastos também crescem. E isso vai gerar um efeito compressão em gastos discricionários, né?
E me preocupa esse efeito, né? E me preocupa a forma como está encaminhada a discussão. Porque a gente poderia fazer, primeiro, o que a gente quer para a saúde, o que a gente quer para a educação, o que a gente quer como plano de investimento, qual é o crescimento do salário mínimo que a gente deseja, e aí ver como isso vai impactar no gasto. E a partir disso eu desenho a regra fiscal. Então, veja, eu estou pensando de baixo para cima. As necessidades da população, o regime fiscal necessário. Quando eu inverto essa relação e coloco, o regime é esse. E aí vocês definem o que cabe aqui dentro desse teto. No fundo, eu estou invertendo as hierarquias do processo democrático. A política fiscal, ela é um reflexo do que a sociedade quer financiar coletivamente e como ela vai financiar isso. Se eu não me pergunto primeiro o que nós queremos financiar, aí eu tenho um problema. Como diria a Maria da Conceição Tavares, num vídeo que ficou famoso, é uma forma tecnocrática de definir limites para a própria democracia. Então, tudo que a gente criticava lá do governo Temer continua valendo. Evidentemente que a folga é maior, mas o problema continua o mesmo. E aí, se a política fiscal não nos ajudar com emprego e renda, o governo pode até entregar para o mercado um superávit ou uma estabilização da dívida, mas pode entregar também para a extrema-direita o poder daqui a 4 anos. Vamos falar dessa possibilidade daqui a 4 anos, mas antes, eu tenho notado isso, sabe, Pedro? A gente olha para a regra fiscal, para o comportamento da equipe econômica, todo mundo gente boa, né? Ex-colegas seus e tudo mais. A cara e o gosto de um Temer atenuado, ou até de um Bolsonaro atenuado, me parece hoje está muito evidente, né? Muito evidente. Você não rompe, eu chamo de... Parece que a gente está num neoliberalismo cor-de-rosa, né? Então, você não rompe com a lógica do governo Temer, nem com a lógica do governo Bolsonaro. 2 exemplos que me preocupam. O secretário do Tesouro, homem muito poderoso hoje, Rogério Seron, deu uma entrevista no dia do lançamento do arcabouço fiscal, dizendo o seguinte: ano que vem a equipe econômica vai querer que o governo Lula mande para o Congresso uma emenda constitucional para acabar com a vinculação da saúde e da educação. Eu falei, opa, achei estranhíssimo. Isso é o sonho do Guedes, né? O sonho do Guedes. E o Guilherme Mello, secretário de Política Econômica, também é uma função muito poderosa, falou, olha, se tema da inflação não é tão relevante assim, nós só vamos falar de inflação de 2026. O tema da inflação de 2023, 24, 25 não é tema que nos ocorra. Para completar, o Haddad, achei... Sabe, Pedro, eu sou sujeito da comunicação, do jornalismo, tudo comunica. A escolha do interlocutor indica alguma coisa. O Haddad só tem conversado com banqueiro e grande empresário. Não tem uma conversa. Ele não chamou vocês, economistas de esquerda, para conversar. Não chamou sindicatos. Não chamou movimentos sociais. Ele só tem dialogado com que os liberais, o neoliberalismo, qualifica de agentes econômicos, como se os trabalhadores não o fossem. Aí ele foi no Bradesco BBI Brasil Investment Forum, anteontem. Ele ensinou, não disse claramente, mas que o aumento do salário mínimo estará condicionado a partir de agora ao aumento da receita. Ou seja, vai acabar com a regra de ouro do governo Lula. E mais, ele fez uma ameaça, depois ele disse, não, é para forçar que os gastos sociais aconteçam, mas ele disse, se a arrecadação não chegar no nível que a gente quer, quem vai sofrer são os gastos sociais. Então, eu digo assim, as evidências que saem, e não é no bastidor, é nas próprias declarações públicas e ações da equipe econômica, são preocupantes. São preocupantes. Isso é revelador, Mauro, dessa hierarquia invertida que eu mencionei há pouco. Se eu defino um arcabouço dessa natureza, e ele é incompatível com alguns gastos, como eu disse, saúde e educação vão crescer mais do que 2,5%. Porque, veja, se a receita cresce 10%, saúde e educação vai crescer 10%. Só que o teto vai crescer 2,5%. Então, eu vou ter uma situação estranha, onde eu tenho uma fartura de receitas,
mas eu tenho que cortar gastos em outras áreas, porque saúde e educação está crescendo. E aí, isso vai incentivar um debate que é o debate que a gente tinha no Brasil antes, né? Que era o Paulo Guedes falava, desvincular, desindexar, para poder caber no novo teto. Isso, de fato, é preocupante. O melhor seria inverter isso, falar qual a regra que a gente quer para saúde e educação. Depois define o teto. A gente não pode discutir a regra de saúde e educação condicionado por um teto que foi definido tecnocraticamente. Tá? Então, isso me preocupa. Ou seja, se vai caber. Eles dizem que vão fazer um esforço de receita e que provavelmente o gasto vai crescer próximo a 2,5%. Tomara que cresça próximo a 2,5%. Porque eu acho que mesmo os 2,5%, ele não é suficiente, dado o atraso que a gente tem em termos de investimento público, em termos de remuneração do funcionalismo público. Né? A gente tem que lembrar que a gente está saindo de um período de desconstrução do Estado. A lógica do modelo Temer, Bolsonaro, que para mim Bolsonaro, do ponto de vista econômico, é uma continuação do Temer, ele inova em vários aspectos, mas do ponto de vista econômico ele é uma continuação radicalizada. Esse modelo econômico é um modelo de desconstrução do Estado e seus instrumentos, dos bancos públicos, das estatais, do gasto público, da Constituição de 88 naquilo que ela tem de melhor, dos direitos econômicos e sociais. Então, para reconstruir isso, a gente precisa do gasto público, que é uma ferramenta fundamental. E a gente não pode trocar essa ferramenta por uma suposta promessa de que os juros vai cair. Né? Então, me parece que é uma aposta arriscada, né, de abrir mão de uma ferramenta potente, que é a política fiscal, em prol de agradar, vamos dizer assim, o mercado, de provocar alguns efeitos na margem, nos indicadores financeiros, eventualmente no próprio Banco Central, que a gente não tem nada garantido. É claro que o crescimento econômico pode vir de outros lugares. Não é só a política fiscal que gera crescimento econômico. Se a gente tiver uma política de crédito forte, se o BNDES ajudar, se o cenário externo ajudar a gente, se a gente tiver uma composição do gasto que ajude também, de investimentos em infraestrutura, que tem altos multiplicadores, se a política social fizer, de fato, o efeito que a gente espera. Mas, ainda assim, a gente tem um limitador. A ideia do salário mínimo, por exemplo, ela impacta muito forte no orçamento da Seguridade, porque o INSS, as aposentadorias estão vinculadas ao salário mínimo, os benefícios sociais estão vinculados, e quando aumenta o salário mínimo, pressiona o orçamento. Então, a equipe econômica, dada ao teto, vai sempre rebater, relutar em avançar em alguns aspectos por conta de uma promessa feita antemão. Ou seja, a lógica, essa declaração do Haddad está dentro da lógica que eles estão definindo para a política econômica, né? Essa declaração em relação ao salário mínimo. Se o que define tudo, do ponto de vista do Estado brasileiro, é o teto, então tudo tem que estar subordinado ao teto, é o que você falou, né? Inverteu-se a lógica. Exatamente, inverteu-se a lógica e você perde controle, na verdade, do processo. Porque, veja, eu não sei o quanto o gasto vai crescer no ano que vem. Pode crescer 2,5%, mas pode crescer 0,6%. Então, eu vou dar um aumento de salário mínimo esse ano? Não sei. Porque se crescer 0,6% não cabe. Se crescer 2,5%, cabe. Daqui a 2 anos pode não caber mais. Então, veja como eu inverti a lógica e eu torno a gestão estatal muito mais prudente por conta disso. E aí, de fato, eu posso entregar resultado fiscal, superávit, etc., mas eu posso não entregar emprego, bem-estar social. Eu posso não melhorar o serviço público tal como eu gostaria. Lembrando que a direita fura o teto, mas a esquerda não fura, não. Dado esse teto aqui, a gente vai ter que caminhar com ele. Dificilmente a gente vai conseguir furar o teto. É isso aí. A Alice Ailon diz assim: a imposição do Banco Central é uma violência contra a população, vestida de uma técnica equivocada. Queria falar exatamente sobre o Banco Central. Eu fiquei muito impactado. Bom, estou muito... essa aposta que o Haddad fez no bom mocismo, né, através de seguidos agrados ao presidente do Banco Central, conseguir concessões e que fracassou por completo, e ele persiste, né? Porque ele fez questão, nesse mesmo Bradesco BBI
Brasil Investment Forum, ele falou, encheu a boca para dizer, estive várias horas reunidos com o presidente do Banco Central hoje, que me trouxe informações de que há 300 bilhões de distorções tributárias, nós vamos correr atrás desse dinheiro, blá, 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 blá. Mas é assim, se olha a ata do Copom, Pedro, é muito chocante. Primeiro porque aquela história que o Haddad falou, não, o comunicado do dia foi duro, mas a ata vai vir melhor. Não veio melhor coisa nenhuma. A ata do Copom é de uma agressividade brutal. E mais, você mencionou o BNDES, a importância, por exemplo, do BNDES. A ata do Copom tem uma chantagem, uma ameaça direta contra o BNDES, né? Em que, em determinado momento da ata, como economês, o que eles dizem é o seguinte: se o BNDES ousar praticar juros subsidiados, nós vamos aumentar a taxa de juros do país. É inacreditável que a gente esteja vivendo uma situação dessa. Isso é inacreditável, Mauro. Eu queria falar um pouquinho sobre a política monetária no Brasil, que não é de hoje, tá? Não é esse Banco Central. O fato é o seguinte: a gente tem as maiores taxas de juros do mundo desde 1999. As taxas de juros reais. O Brasil resolveu o problema da inflação, mas não resolveu o problema das taxas de juros. E a gente tem um sistema macroeconômico totalmente disfuncional, com juros reais que são sempre maiores do que os outros países, com uma dívida pública que não explica esses juros reais, com uma inflação que não explica esses juros reais, com uma taxa de câmbio extremamente volátil e com um aparato fiscal que, por mais que esse novo arcabouço também não dá conta de explicar a evolução da dívida pública, porque os juros do Banco Central impactam muito mais na dívida pública do que o resultado primário. Essa que é a verdade. E hoje a gente tem, numa economia em desaceleração, ou seja, não há pressão de demanda alguma, a maior taxa de juros do mundo, sendo o maior aumento de taxa de juros do mundo após a pandemia. Em março de 2021, a gente tinha uma taxa de juros de 2%. Agora a gente tem uma taxa de juros de 13,75%. É a maior alta da história brasileira desde 1999 e a maior alta no contexto pós-pandemia. Isso poderia fazer sentido se nós tivéssemos uma economia bombando. Emprego, crescimento, demanda. Mas não é isso que a gente observa. A gente observa uma economia que patina, com desemprego, com capacidade ociosa. Ou seja, a taxa de juros, ela não resolve os problemas da economia brasileira, não resolve a inflação brasileira e ainda representa um freio na economia. Veja, os juros é um instrumento para combater a inflação de demanda. Se a inflação não é de demanda, não adianta usar os juros. Eu posso reduzir a inflação de alimentos acabando com a fila do ovo, ou seja, fazendo as pessoas passar fome. Esse é um instrumento que os juros usa para reduzir a inflação de alimentos. Se eu tenho uma inflação de combustível, o preço do combustível é dado lá fora, pelo preço do petróleo. Os juros do Banco Central não afetam o mercado internacional de petróleo, assim como não afeta a plantação de tomate nem os ovos que cresceram de preço recentemente. O que os juros do Banco Central faz é reduzir a renda das pessoas, reduzir o emprego das pessoas. Aí as pessoas vão menos no posto, abastecer carro, e vão menos na fila do ovo. Ou seja, o que o Banco Central está fazendo é tratar a inflação com desemprego, o que é um absurdo, num caso brasileiro. Ou em qualquer caso, nenhum país sério trata a inflação dessa maneira. Os juros crescem lá fora, mas em outro contexto. Os juros americanos está em torno de 4%, que é uma taxa alta, mas uma economia aquecida, com juros reais negativos. E no Brasil a gente tem o juros real é aquele que está acima da inflação, que dá ganho para os investidores acima da inflação. No Brasil a gente tem a mania de que a gente tem que sempre dar ganho para investidor em termos reais. Então me parece que a gente tem um problema sério com o Banco Central e que a gente tem que resolver esse problema. A gente precisa de uma nomeação corajosa para a diretoria do Banco Central. É isso que eu espero. Eu desejo ao ministro da Economia, ao ministro da Fazenda, Haddad, coragem nessa decisão. E eu também acho que o governo tem instrumentos para interferir na gestão do Banco Central via Conselho Monetário Nacional. Porque o Banco Central ele é autônomo, mas ele é autônomo no uso dos instrumentos, não na definição dos objetivos.
Ou seja, quem define a meta de inflação não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional, onde sentam o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Ou seja, o executivo, o governo é maioria nesse processo. Então, ele poderia sinalizar para o Banco Central direções. E o Banco Central... Não faz uma... Teve a reunião de março, e a reunião de março serviu para um almoço de confraternização entre os três. Né? Não teve nada lá. Pois é, Mauro. Por enquanto, não tem nenhuma sinalização de que essa relação vai mudar. Nenhuma. E o problema é que a gente está preso ao regime de metas de inflação com a definição de metas que foram estabelecidas lá atrás, quando a inflação era muito baixa, quando o Brasil crescia muito, o desemprego era muito alto, não havia pressão de demanda alguma, não havia pressão de custo alguma, a inflação ficou num patamar muito baixo. Aí o Banco Central e o governo Bolsonaro, antes disso o governo Temer, começou a baixar as metas. Bom, já que a inflação está baixa, vamos perseguir uma inflação mais baixa. E a inflação, e a meta de inflação por ano que vem é 3%. 3% de inflação, o Brasil nunca chegou perto disso de forma duradoura. Né? A média de inflação brasileira, desde 99, é em torno de 6%. A média de inflação mundial é em torno de 4%. E a gente quer perseguir 3%. É uma meta muito ousada, que a gente não consegue atingir, ainda mais em momentos de choques de custo, choque de petróleo, choque de alimento, choque decorrente de cadeias produtivas, como aconteceu na pandemia. E aí o Banco Central vai elevar os juros numa dose cavalar, vai gerar um desemprego enorme para perseguir uma meta que dificilmente ele vai atingir, quando a inflação não é de demanda. Como então, já não atingiu nos últimos anos, né? Não tem um ano em que o Banco Central atingiu a meta que ele mesmo se propôs, né? O que já dá margem, segundo a lei, para tirar o Campos Neto, né? A lei prevê isso, né? Se ele não atinge seguidamente as metas de inflação, pode ser tirado, né? A lei prevê que se ele não persegue adequadamente os objetivos estabelecidos pela lei e pelo Conselho Monetário Nacional, ele pode ser questionado e o Congresso pode derrubar ele. Né? E é um processo político, né, Mauro? Essa é a questão. E me parece que a leitura da lei do mandato do Banco Central está sendo feita de forma equivocada. Porque a lei que deu autonomia para o Banco Central, ela estabelece também que o Banco Central tem como objetivo secundário perseguir pleno emprego e suavizar os ciclos econômicos. O Banco Central tem ata que ele sequer menciona a palavra emprego. O Banco Central não está preocupado com isso. Ele usa na cabeça dele um modelo completamente anacrônico, onde o melhor que se tem a fazer é buscar a inflação mais baixa possível e que todo o resto se adequa. Ou seja, se ele está buscando 3% e o desemprego está 15%, é porque a taxa natural de desemprego, que é uma abstração que os economistas inventam, está no lugar adequado. Ou seja, não há uma preocupação efetiva com crescimento e emprego. E isso, ao meu ver, poderia ser um motivo de questionamento do presidente do Banco Central e do mandato dele. Não adianta nada eu entregar uma inflação na meta e uma economia em frangalhos. É por isso que o Banco Central tem que ter um olho... Se ele sequer entrega a inflação na meta também, né? Sequer entrega, Mauro, porque no governo Bolsonaro, dos 4 anos, 2, ou seja, metade dos anos do governo Bolsonaro, a inflação ficou fora da meta. Por que não dá para atingir? Opa. Pedro, gostei demais da nossa conversa, deu o nosso horário aqui, então vamos seguir. Vou te convidar. A gente é uma dupla que está sempre com a gente aqui, Davi De Castro, o Eduardo Costa Pinto, o André Roncalha vem com menos, com uma periodicidade mais alongada, a Juliane Furno, depois que foi para o BNDES, vem menos, né, ainda, tem lá sua série de funções lá, né? O Pockman às vezes está aqui com a gente, mas queria botar você nesse time aí, nesse time de análise econômica aqui do Fórum Café. Vou te convidar mais vezes, tá bom? Gostei demais. É um prazer, Mauro. É um timaço, todos os meus amigos. Eu vou estar lançando um livro com a Juliane Furno em breve, que é um livro
de introdução à economia para um público militante de esquerda, que eu acho que vai ser legal também. Puxa, me avisa. Você vem aqui. De repente, pronto, até você e a Juliane para fazer o lançamento. Vamos fazer. Vamos vender vamos botar para vender esse livro aí. Vamos nessa. Legal. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Mauro. Quinta-feira para ti. Tchau. Para você também. Um abraço a todos e todas.